Querido povo de Deus, a paz do Senhor. Onde está o povo mais feliz da terra? Glória a Deus. É uma alegria muito grande poder estarmos aqui nesta noite, reunidos na casa de Deus, na presença de Deus, e aqui agradecermos ao Senhor por mais um dia e celebrarmos ao Senhor que é digno de honra, de adoração e de louvor. Neste momento histórico da nossa igreja, quando estamos dando abertura a mais uma Assembleia Geral Ordinária da Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Quero aqui agradecer ao pastor Martim pela confiança de poder nesta noite fazer uso do púlpito e ministrar a palavra de Deus à igreja, aos obreiros, a todos aqueles que estão ligados na Nordeste Evangélica e fazem acesso às nossas redes sociais. Neste momento eu gostaria também de fazer menção do pastor José Carlos de Lima, este honrado servo de Deus, que preside a União de Ministros do Nordeste e também faz parte de nossa mesa diretora da CGADB. Muito nos honra poder estarmos juntos no mesmo púlpito para aqui participarmos desses dias em que haverá aprendizado. Amanhã pela manhã estaremos aqui reunidos para ouvi-lo com toda a atenção. Queridos, neste momento eu quero convidá-los para abrir as Escrituras no livro do profeta Isaías, capítulo de número 56 e versículos de número 8 até o 12. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 56, dos versículos 8 a 12. Glória a Deus. Quem achou, por gentileza, diga amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, nada podem ladrar. Não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte. E o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Irmãos, é a palavra de Deus, dá para dizer amém? A palavra de Deus é palavra de Deus quando ela nos traz ânimo, quando ela nos traz correção, quando ela nos dá alerta, quando ela nos ensina o caminho, quando ela reprova o nosso caminho, quando diz avance, quando diz pare e quando diz volte. E quem duvidar que Deus não manda voltar, basta ir lá na saída do povo do Egito, quando o povo ia lá na frente, Deus mandou dizer, diga ao povo que volte. E acampe-se em Piairote, diante a Baal-Zefon, entre Migdol e o mar. Porque tudo que Deus quer fazer tem um ponto certo. Amém? Queria pedir ao irmão do controle que se pudesse me dar um pouquinho mais aqui de retorno, que eu sei que o som está muito bom para os irmãos, mas poderíamos ter um retorno melhor. Amados, está diante de nós um texto sagrado que nos fala sobre um momento em que Deus fala profeticamente da expansão do seu reino. E ele fala então que o reino de Deus não compreendia
apenas o território da Palestina, nem tampouco mais restrito a Israel. O Senhor, nos versículos anteriores, diz que a expansão do reino não iria limitar-se apenas ao território de Israel, que aquele povo seria agregado o estrangeiro e também o eunuco. E Deus seleciona esses dois termos para mostrar que não é uma questão de descendência carnal que faz uma pessoa integrante no reino de Deus. E ainda mostra que o estrangeiro seria, em outro texto ele ainda fala, que pouco era que Jesus, no caso ele chama de meu servo, fosse luz apenas para os gentios. E Deus diz, eu te dei para a luz, não apenas de Israel, mas para a luz dos gentios. E que o reino de Deus transbordaria as fronteiras de Israel. Então o Senhor Deus também fala que esta expansão, ela seria abrangente, mas que ao mesmo tempo, por causa de uma liderança inútil, muito contra-ataque aconteceria e causaria prejuízo ao rebanho de Deus. É lamentável imaginar que Deus tenha que fazer menção de líderes inúteis, até porque a expressão líder não combina com inutilidade. A figura de um líder, ela existe justamente, ela surge para atender a necessidades de um povo. Os líderes, eles surgem diante das necessidades e, portanto, liderar é agir utilmente, é agir de maneira exitosa. E agora Deus faz menção de líderes inúteis. E o Senhor Deus diz, vinde, os animais do campo podem vir. Vocês aí que estão soltos, pode atacar. Porque não há defesa, não há nenhum tipo de impedimento para que desgraças, destruição aconteçam em massa. E Deus faz menção de 3 motivos. Ele diz aqui que por causa de atalaias cegos, de cães mudos e de pastores sem entendimento, uma destruição, um ataque aconteceria ao povo de Deus. Amados irmãos, senhores, obreiros do Senhor Jesus, lendo a Bíblia Sagrada, percebemos em vários momentos da história do povo de Israel, e também no momento em que Jesus vem à terra, momentos de uma liderança espiritual fraca, de uma liderança espiritual inoperante, que causava problemas desastrosos. Por exemplo, nos dias que Jesus veio à terra, a liderança espiritual em evidência era problemática. Só para se ter ideia, naquela época tinham 2 sumos sacerdotes. Era uma questão política e de conveniência que se tinha em atividade, um mais aquietado e outro mais em atividade, mas eram 2 em evidência, 2 sumos sacerdotes. Isso é inadmissível. Mas existem várias explicações para isso que não cabe agora estar aqui tecendo tantos comentários detalhados. A questão é que naquela época, aqueles que deveriam ser os escritores ou aqueles que iriam transcrever a lei e explicar a lei, estavam vivendo mais em hipocrisia do que em exercício de liderança. Os fariseus, que eram afamados por crerem na palavra, ensinarem a palavra, defenderem a veracidade da palavra, expandirem o conhecimento da palavra e vigiar a vida de quem estava cumprindo ou não a palavra, esses eram os mais hipócritas. Jesus chega ao ponto de chamá-los de cegos que criam cegos, os chama de sepulcros caiados, que por dentro está tudo podre, mas por fora é uma beleza de pintura que dá até para se impressionar. E Jesus faz mais acusações, mostrando que aquilo que Deus havia dantes falado, agora estava em alta prática nos dias de Jesus na terra. Observe bem que as denúncias que Deus faz aqui chegam a ser absurdas. Olha só a primeira denúncia de Deus, é Deus que está denunciando. Primeiramente ele fala sobre atalaia cego. Para que serve um atalaia?
Um atalaia, ele fica em um lugar estratégico, em uma torre de vigia, em uma guarita. A função dele é ficar acordado durante o seu turno e vigiar. Ele tem que olhar e olhar e olhar. Ele tem que, olhando, perceber o perigo. E percebendo os riscos e os perigos, denunciá-los. Então, quem poderia contratar um atalaia cego? Quem é que vai escalar um cego para ser atalaia? Mas Deus diz: os atalaias são cegos. E eu torno a perguntar: quem é que vai colocar um cego para ser atalaia? As respostas estão surgindo. Diz que é um doido, ele disse é um louco. É tudo no mundo, vai surgindo por aí na cabeça de vocês, vai surgindo a resposta. Mas a questão é que estes atalaias, de fato, eles não eram cegos fisicamente. Eles estavam se comportando como cegos. E o que pode equivaler à cegueira? Um atalaia, ele precisa ter atenção. E se ele estiver na torre de vigia, distraído, isso é cegueira. Vai para a torre e fica olhando para as estrelas. Vai para a torre e fique olhando o tempo. Vai para a torre e olha, vai contar as formigas que passam de lado. Se fosse naquela época, os de celular, vai para a torre e vai ficar olhando o telefone. Distraído. Distração equivale à cegueira. Experimente dirigir olhando mensagens de telefone. Experimente dirigir conversando e olhando de lado. Experimente dirigir e apreciar exageradamente a paisagem. Distração equivale à cegueira. Mas vamos adiante. O que pode mais equivaler à cegueira? Sono. Se o atalaia estiver dormindo, é como se estivesse cego. Quem de nós já não dirigiu com sono? Passa alguma coisa e a gente não vê. Acerta os buracos todos sem errar um. Se passar um animal, coitado, já levou a pancada dele. Por quê? Porque quem deveria estar acordado está sonolento. E quem dorme não consegue vigiar. Eu acho que Deus está falando conosco. A terceira coisa que pode equivaler à cegueira, a um atalaia, é a embriaguez. E lá na frente o texto fala. Quem vai para a torre de vigia, embriagado, está cego também. Vamos pensar sobre isso. Estamos na mesma obra que é a obra de Deus. Os dias de hoje não se esperam os profetas do passado, os sacerdotes daquela época, e nem os que estavam na liderança como anciãos. Não, nós não somos nenhum deles. Nós somos os obreiros a quem Deus levantou. Nós somos as pessoas a quem Deus entregou congregação mais numerosa e menos numerosa. Nós somos as pessoas a quem Deus confiou o alerta para o povo. A função do atalaia é ver, perceber e denunciar. Se tem perigo, tem que ser falado. Se tem perigo, tem que ser avisado. Os dias são difíceis. As feras estão rangindo os dentes. Tem gente querendo devorar o rebanho.
Existem lobos que vêm de fora, tem lobos que já estão aqui dentro. Ambos querem devorar o rebanho. E os atalaias? Os atalaias somos nós. Eu subo neste púlpito nesta noite com muito temor de Deus e com uma direção de Deus de pronunciar não a minha denúncia, mas a denúncia de Deus. Deus denuncia a cegueira de atalaias. Falta-nos pessoas da torre que estejam aptos para denunciar o mal. Aleluia. A distração campeia o nosso corpo ministerial. Estamos distraídos com muitas coisas. Isso nos faz perder o foco daquilo que precisamos viver. Ministério não é bico. Ministério não é para as horas vagas. O ministério consome a vida daquele que é chamado. Então não se distraia com outras coisas. Mantenha o seu foco. Aleluia. O que tem distraído você? É incrível, querido meu pastor presidente, meu pastor Martins, como tantos de nós não percebem o estado de suas ovelhas, não conseguem enxergar o perigo que lhes cerca, estão distraídos, ocupados com tantas coisas, o seu olho não foca, e a sonolência, o estado de sonolência é algo tão crítico, é tão perigoso, que ao invés do que deveria ser a vigilância, o estado de sonolência diminui batimento cardíaco, percepção das coisas externas, até a própria pressão baixa, tudo é arrefecido com o sono. Você vai amolecendo, daqui a pouco está com o olho aberto sem ver nada. E eu pergunto, querido obreiro do Senhor Jesus, o que é que você está vendo? Será que você não enxerga que existem perigos à espreita? Que nós estamos sob bombardeio constante? Chegou um tempo, irmãos amados, queridos obreiros do Senhor Jesus, que a sonolência tomou tão conta de nós, de forma tão agressiva, estamos dominados pelo sono, que nós não conseguimos reagir a mais nada. Já tem barulho de turbilhão do nosso lado e a gente continua sonolento, distraído. Não conseguimos enxergar o perigo. Não é que está chegando, é que já chegou, já se instalou, já dominou. Nós não estamos percebendo, mas heresias se instalam no nosso meio. Elas não estão passeando, elas estão instaladas. Enquanto a sonolência toma conta de nós, enquanto nós não percebemos que o perigo se aproxima, o mundanismo entrou e se instalou, pecados estão institucionalizados no nosso meio. Tem lugar que, se não tiver prática tamanha errada, se chama de atraso. Existem igrejas, existem locais que a gente chega, eu estou falando do que eu ando, o Brasil afora. Tem lugar que a gente chega e eu, quando olho, disse: onde é que eu me meti? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí de quebra ainda recebo uma piadinha. Quando eu começo a me espantar, alguém diz assim: ah, vocês lá estão meio atrasadinhos, né? Eu digo: não, é porque a gente, quando vê essas coisas, a gente grita logo. A gente já dá um pulo logo. E a gente não aceita mesmo isso, não. Não dá para aceitar. Isso é para quem está dormindo, esse negócio de aceitar. Ah, olha, eu não quero dar exemplo, eu estou com a vontade. Sonolência. E a embriaguez?
Alguns estão tão embriagados. E o que pode embriagar um pastor? Orgulho, posto, cadeira, real. Embriaga. Tem gente que se embriaga só porque dirigiu congregação tal e não pode mais dirigir outra, está todo embriagado. Tem gente que se embriaga porque subiu em determinado local e agora não pode descer para outro. Tem gente que se embriaga mesmo, está todo embriagado, dominado. Tem gente que se embriaga, sabe por quê? Porque alguém passa por ela e diz bom dia. Opa, agora eu não dou mais bom dia para qualquer tipo de pessoa, é só para esse tipo de gente. Tu está embriagado, é por isso que tu não consegue ver nada. E como você não consegue ver nada, você não enxerga nada, nada é errado, nada é mal. E o povo que está sob o seu cuidado vai andando de mal a pior, cambaleando, tal qual é o pastor, se parece à igreja onde ele está. Sabe, irmãos, eu fico muito preocupado com essa questão do arrefecimento da oração. Sabe aquela frasezinha antiga que parece que virou clichê, que fala da rainha da Inglaterra e tal? Negócio dos canhões, que não tem medo, dos canhões não sei de onde, mas que teme a um crente de joelho, vai morrer. Aquilo lá não interessa se falou, se não falou, eu sei que aquilo é verdade. Crentes que dobram joelhos estremecem a terra. Crentes que dobram joelhos freiam projetos diabólicos. Crentes que dobram joelhos paralisam os planos do diabo. Crentes que dobram joelhos fazem o diabo andar de marcha lenta, parar e até engatar uma ré. Mas como é que uma igreja ora se seu pastor não ora? Como é que crente chega no horário no culto se seu pastor não chega? Como é que crente lê a palavra se seu pastor não ensina nada da Bíblia? Como é que crente tem vida íntima com Deus se ele percebe que seu pastor não é dispenseiro dos mistérios? Se ele está embriagado com as coisas daqui, ele não comparece no secreto de Deus. Se não comparece no secreto de Deus, ele é conforme a denúncia do próprio Deus, que fala de pastores sem entendimento. Nós sabemos que nós não devemos defender a mediocridade, nem a falta da busca do conhecimento. Ninguém pode defender isso. Mas houve uma época em que todos nós fomos menos favorecidos a respeito de estudos. Quando se falava que um pastor tinha feito um curso teológico, menino, era uma sumidade. Eram poucos. Falar que tinha mais de uma versão da Bíblia em casa, isso era uma coisa demais. Uma das pessoas que eu vi com um maior número de versões logo ainda no início da minha caminhada ministerial foi o pastor Miranda. Eu cheguei na casa dele e vi lá uma variedade de Bíblia. Eu digo, para que tanta Bíblia, pastor? Então cada um é uma versão diferente. Eu fiquei com uma vergonha que eu só tinha uma versão. O senhor nem sabe disso, né? Lá no bairro Nordeste, quando eu vi aquela prateleira, eu digo, aqui mora quantas pessoas? Essa ruma de Bíblia. Aí ele me disse, não, cada um é uma versão diferente. Eu fiquei morto de vergonha. Aí eu comecei a procurar outras versões. Gente, nós viemos de uma formação ministerial que as coisas não eram tão favoráveis. Mas sabe de uma coisa? Nesta época nunca faltou ciência de Deus. Aleluia. Faltava nos livros, faltava nas versões, não havia consulta teológica, mas um povo que comparecia diante de Deus, Deus ia abrir entendimento, é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui.
Eu recebi Jesus como meu Salvador no ano de 86, da congregação da Cidade Alta, na congregação da Garagem. Meu primeiro dirigente foi um ancião chamado Aguinaldo Justino, que toda quinta-feira, quando abria a Bíblia, eu pensava que ele era ele que tinha escrito. Não falava português bem correto não, tá? Mas lia a Bíblia com todo cuidado, letra por letra. Aí depois saía destrinchando e a gente saía de lá com a barriguinha cheia. Pastor, está defendendo analfabetismo? Não. Está defendendo mediocridade? Não. Falta de conhecimento? Não. Eu estou defendendo que você tenha ciência de Deus. E ciência de Deus se obtém quando se tem intimidade com Deus. E uma das denúncias de Deus aqui é: pastores sem juízo, sem entendimento, sem conhecimento, não sabe de nada, sabe ler, tem 3 formaturas, sabe de tudo da terra, não conhece nada do céu para dentro. Meu filho, meu querido obreiro, Deus está dizendo: este tipo de obreiro não freia o ataque contra a igreja. O ataque contra a igreja será freado por obreiros cheios de Deus, cheios de ciência de Deus, cheios dos segredos de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus. Quem está olhando para o texto deve estar dizendo assim: o senhor pulou um. O senhor saiu dos atalaias que dorme, para os pastores sem entendimento, e pulou por cima dos cachorros. Está aqui os cães que não latem, os gulosos. Eu não passei por cima não, só fiz a volta. Eu vou voltar para lá. Os cães que não latem. Meu Deus. A ideia que se tinha de cão nessa época era para sinalizar perigo. Hoje nós temos cães, irmão, que os bichinhos recebem tanta aula, né? Eu tenho um cachorro lá em casa que ele não recebe nem tanta aula, mas o bichinho é sabido, irmão. Na verdade, agora eu estou com 2, achei pouco, meu Deus. Tem o Toby lá em casa, pastor, o senhor já viu a foto dele, o olhinho azul, tão sabido, abre todas as portas da casa. Ele chega lá, abre a porta assim na maçaneta, e empurra e abre. Quando a porta é na direção dele, ele bota a pata no portal, a outra na maçaneta e puxa. Mas a finalidade dos cães dessa época não era para abrir porta, não. A finalidade dos cães nessa época não era para expulsão de beleza. Era só para o negócio. Era para latir. Sinalizou: epa, estão latindo. Eles não latiam por qualquer coisa, mas se estivesse latindo, tem coisa. Corre. Todo pastor de futuro tinha um cão que não comia ovelha, latia. Entendeu? Latia. Mas diz aqui que esses cães não latem mais. E sabe por quê? Diz aqui que eles não podem ladrar. Tudo dorminhoco, deitado, dormindo. Guloso, tão guloso que não consegue saciar a fome. Está parecendo com alguém? Será que lembra alguém, irmão? Nós precisamos entender que Deus não está aqui chamando atenção para comparar-nos com um cachorro, até porque Ele chama um obreiro de cães. Ele está querendo relembrar, pensar o aspecto da denúncia. Está valorizando o latido. E diz que os líderes dele, que vão ajudar as ovelhas a escaparem do ataque, são como cães que latem.
Mas tem gente que perdeu o latido. Não tem mais latido, não sabe mais latir. Não sabe mais latir, às vezes é porque perdeu a autoridade de latir. Se tornou sócio do ladrão. Entra aí que eu vou dormir. Eu comi demais, o bucho está pesado, pode tomar conta. Deus nos liberte dessa guludice que nos faz cair, que nos faz anestesiar, que nos faz dormir, que não nos deixa alerta, que nos tirou o fôlego, que nos tirou o latido. Que Deus haja em nossa mente e mostre-nos que Ele quem cuida de nós. Cachorro que não late, segundo o texto, é o guloso. O guloso é aquele que não acredita que vai faltar e por isso come demais. Os cães nessa época eram cães selvagens. Quando eles eram domesticados, eles eram adaptados, e porque vinham de uma recém-domesticação, eles não sabiam a hora de comer. Quando encontrava comida, comia demais. Aí botava para fora, continuava comendo, porque não sabia quando é que ia comer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor não é qualquer cachorro, não. Não precisa de desespero. Deus vai cuidar de você, rapaz. Deus vai zelar de você. Deixa de agonia. Para de guludice. Porque essa guludice vai tirar a tua autoridade de latir. Eu não sei se eu estou sendo entendido. Eu vou ler aqui para os irmãos um texto do meu livro Liderança Eficaz, que eu falo sobre esse assunto. E eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente. Eis aí o retrato da liderança que Deus reclamou. É o tipo de gente que não trabalha de forma previdente e não confia em Deus para ter o seu sustento material. Querem tudo que aparece pela frente, comem tudo sem critério, devora as ovelhas, as quais deveriam defender. Tal líder, como se não fosse cuidado por Deus, tem uma vida como aqueles que praticam as piores ações em negociações motivadas por ambição de ganho. Aqui eu denuncio, agora é eu mesmo, práticas cada vez mais comuns em nossos dias, as quais não são normais, porque o que é normal é que o obreiro tem o seu salário, viva dele e não corra atrás daquilo que é antiético, nem imoral e nem legal. Mas a cada dia em toda parte desse país se sabe mais sobre líderes que usufruem do seu posto para receber empregos e serem ocupados por si ou por algum familiar, como funcionário que não dá expediente. Não há problema em trabalhar em algum lugar por indicação de alguém influente, mas se você não quer trabalhar, não receba. O apóstolo Paulo diz que se alguém não quer trabalhar, não coma. Cão guloso recolhe uma oferta com um fim e destina para outra finalidade. Há cães gulosos que concordam em atender uma agenda, se garantir altíssima exigência. Mas há também os cães gulosos que combinam algo para abençoar o convidado e no dia não cumpre a palavra empenhada. Existem cães gulosos que pedem para assinar recibos em branco, para depois serem preenchidos com os valores que eles querem colocar. Mundo afora, se encontram cães gulosos e dormiocos à frente de igrejas, que se encontram em estado de abandono, enquanto sua guludice só lhe serve para acumular riqueza. Sabe aquela realidade de pastores sem condições básicas? Ela ainda existe, mas na maioria das vezes é pela pouca condição, não é pela condição orçamentária das igrejas, mas pela má administração de cães injustos, gulosos, que criaram em meio a esses tempos difíceis, marcado pelo egoísmo, ou que sua vez os torna ambiente propício para divisões eclesiásticas. Mas não se pode declarar apoio à divisão, porém é fácil perceber que a maior motivação delas é a guludice dos cães. Em meio a tanta guludice, os cães estão se calando,
ficaram preguiçosos e nem se levantam mais para exercer a defesa do povo do qual foram colocados à frente. Perderam a autoridade de latir, suas condutas são reprováveis e não lhes permite mais rosnar. O líder é como um cão de guarda e precisa desenvolver capacidades sensoriais para cumprir a missão da preservação do povo a quem lidera. Deus lhe chamou para latir, Deus lhe chamou para denunciar, mas se você estiver envolvido em coisa errada, você não vai ter pulmão, força, nem ânimo para latir. Deus quer ver você liberto de toda a guludice, para que volte a latir. Deus te chamou para ser homem de Deus, e não homem do diabo, nem homem dos homens, mas homens de Deus. Deus disse: vinde. Dizem eles: traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Tem gente que aprendeu a fazer a coisa errada, viver errado, e pensa que vai passar a vida inteira sem impunidade. Os dias que vivemos são maus, e o juízo de Deus sobre liderança podre e ruim virá. Deus vai livrar homens fiéis, mas não vai dar livramento a quem não presta. Escute o que eu estou lhe dizendo. O senhor e a senhora pertencem a uma categoria ímpar, a quem Deus chama de estrelas. Não rebaixe do seu lugar. Deus lhe chamou para uma categoria nobre. Não se comporte como qualquer um que não tem chamado. Deixe a coisa errada, a coisa podre e revoltantemente reprovada por Deus. Para quem não tem chamado, vocês são chamados de Deus. Os obreiros são as estrelas do Senhor. A igreja é o rebanho de Deus, e Ele confiou aos seus ministros. E para finalizar, há um versículo na carta de Paulo a Tito que fala às mulheres, que diz que as mulheres, santas mulheres de Deus, sejam boas donas de casa. A palavra dona de casa aí é uma palavra grega chamada oikoros, que significa, sabe o quê? A sentinela. Aquela que sobe na torre e vigia. Então, senhoras esposas dos obreiros, os atalaias não são somente eles, são as senhoras também. E Deus deu um senso superior de percepção às mulheres. Deus revela as coisas a vocês primeiro do que a gente. Auxiliem os seus obreiros para que tenham discernimento em cada decisão, em cada procedimento. Deus conta com o casal para que os latidos continuem, para que a compreensão do reino continue ainda melhor, e para que atalaias jamais sejam cegos, e haverá livramento de Deus para seu povo. Que Deus nos abençoe.